Com a evolução da humanidade, cada vez mais problemas foram surgindo e, com a necessidade de se resolver esses problemas, o homem era obrigado a pensar além daquilo que já conhecia. Porém, surgiu a necessidade de se representar quantidades enormes que eram difíceis de se ler e escrever usando os números até na época conhecidos. Por isso, nesse vídeo vou te mostrar que conceito surgiu para se escrever de forma simplificada essas grandes quantidades. Por isso, fique comigo até o final. Por volta dos anos 2100 a 1580 a.C., mais uma vez os egípcios deram o seu contributo no surgimento de um novo conceito na matemática. Ao calcularem o volume de uma pirâmide quadrangular, marcaram em um papiro uma nova forma de escrever números grandes difíceis de se ler, escrever e compreender quando usados os números até na época conhecidos de forma simplificada. Surgiram assim os primeiros registros de uma nova operação, a qual conhecemos hoje como potenciação. Embora acredita-se que os babilônios já conheciam as potências, por causa de registros do conteúdo de suas tábulas, onde encontram-se em uma tabulinha conhecida como tabulinha de Larsa algumas potências. Olá família, eu sou o Jolson Sebastião, estudante e professor de matemática. Indo mais a fundo sobre a história do surgimento das potências, vale dizer que em 1470 a.C., na Grécia Antiga, um matemático conhecido como Arquímedes decidiu calcular quantos grãos de areia seriam necessários para encher o volume do universo. Baseado na teoria que o universo era considerado um sistema de esferas com o mesmo centro, o Sol, e que cada planeta estava fixado na superfície de cada esfera, depois de calcular o diâmetro dessas esferas, Arquímedes calculou o volume do universo e o volume médio de um grão de areia. Fez a divisão final e obteve um número muito grande, o qual, escrevendo com os números habituais, seria muito extenso e incompreensível. Como em seus cálculos apareciam sempre contas de multiplicar e o número 10 aparecia repetido várias vezes, então Arquímedes utilizou a regra equivalente à propriedade de multiplicação de potências de mesma base, chegando assim a um resultado 10 elevado a 51, onde ele chamou de miriades o que hoje conhecemos como expoente, o que ele usou posteriormente em seu livro para mostrar aos gregos da época que números grandes podiam ser escritos de forma menor. Porém, só em 1637 d.C. que René Descartes, um matemático francês, em seu livro La Géométrie, generalizou o conceito de potência que usamos hoje em dia. Por isso, é atribuído a ele o título de criador das potências. Potência é a simplificação da multiplicação de fatores iguais, ou seja, indica quantas vezes um número se multiplica por ele mesmo. A potência é representada da forma a expoente n, onde a é um número inteiro e n é um número natural maior que 1. A é chamado de base, n o expoente e o resultado é a potência. Como exemplo, temos os seguintes: 3 de expoente 3 indica que é o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Menos 2 de expoente 2 é igual ao menos 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, e assim por diante. É necessário ter cuidado com as seguintes situações. Números negativos com expoente par, o resultado será positivo. Por exemplo, 2 elevado a menos 4, já sabemos que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, onde temos que menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais. Por isso, o resultado positivo. E números negativos elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Como temos aqui o exemplo de 2 expoente menos 3, nós temos menos vezes menos mais, e
mais vezes menos, menos. Ao nos depararmos com operações de potenciação, é preciso conhecermos as propriedades e saber de qual forma fica mais fácil trabalhar, pois as propriedades são válidas saindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Portanto, ao nos depararmos com as propriedades, nós fazemos o seguinte: se tivermos bases iguais e expoentes diferentes, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Se tivermos a divisão de bases iguais e expoentes diferentes, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Se tivermos uma potência de potência, nós mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Se tivermos uma raiz de índice m e um radicando de expoente n, nós mantemos o radicando e dividimos o expoente do radicando pelo índice da raiz. Se tivermos uma base de expoente negativo, nós dividimos 1 pela potência e tornamos o expoente positivo. Na divisão de dois números com expoente negativo, nós fazemos o inverso dessa fração e mantemos o expoente positivo. Se tivermos a multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente, nós multiplicamos as bases e mantemos o expoente. Se tivermos a divisão de bases diferentes com o mesmo expoente, nós dividimos as bases e mantemos o expoente. Lembrando sempre que b deve ser diferente de zero. Por definição, qualquer número elevado a zero é igual a 1 e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Família, antes de terminar esse vídeo, gostaria de dizer que com esses vídeos eu pretendo fazer a diferença na vida do máximo de pessoas que tiverem contato com esses vídeos. Então, com a sua ajuda, esse vídeo pode chegar a muito mais pessoas, pois se cada um que ver o vídeo dar um like, o YouTube começa a prestar atenção nesse vídeo e começa a sugerir para muito mais pessoas. Então, me ajude a gerar valor para mais pessoas. Deixe o seu like, pois um único homem pode ganhar uma batalha, mas um exército ganha a guerra. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que no próximo vídeo vamos fazer uma série de exercícios para ver como aplicar as propriedades que aprendemos hoje. Até lá, estarei esperando por vocês.